E nós poderíamos dizer e colocar a origem desta graça em 2 pontos. Na graça própria dada e na forma como esta graça foi dada, porque revela inclusive a natureza dela. A graça própria, uma experiência com o ressuscitado que passou pela cruz, uma experiência viva com Jesus ressuscitado, vivo, que nos atrai pela sua beleza, pela sua graça, que nos faz tocar o seu coração, que nos introduz na sua vida divina e nos dá o seu Espírito Santo e nos constitui um povo, uma comunidade, nos constitui pessoas, família, povo e uma comunidade que, cheia da presença, da força do ressuscitado, que é o Espírito Santo, vai ao encontro da humanidade, vai ao encontro daqueles que estão longe de Cristo e longe da igreja. Com parresia, com audácia, com criatividade, com fervor. O Santo Padre, pegando o nome Shalom, o Santo Padre, nessa Páscoa, o Santo Padre, no Domingo da Misericórdia, no Regina Coeli, o Santo Padre comentou a passagem do Evangelho de São João, que é a passagem bíblica, que diz respeito à nossa identidade, à nossa missão. E é comovente ver na boca do Papa, na boca do sucessor de Pedro, aquilo que o próprio Senhor derramou na nossa vida. Ele comentando, e essas são palavras literais do Papa em Regina Coeli. Nele, Regina Coeli, do Domingo da Misericórdia. O Papa disse: é muito importante, no que se refere ao Evangelho, ele estava falando do Evangelho de São João, capítulo 20. Ou seja, que Jesus, nas 2 aparições aos apóstolos reunidos no cenáculo, repetiu várias vezes a saudação: a paz seja convosco, esteja convosco. A saudação, seja convosco. A saudação tradicional com que desejamos o Shalom. A paz torna-se aqui uma coisa nova. Torna-se o dom daquela paz que só Jesus pode dar, porque é o fruto da sua vitória radical sobre o mal. Terminamos a citação do Santo Padre. O Papa nos diz aquilo que, por graça e por misericórdia, o Senhor nos deu e nós sempre vivemos. Que o Shalom no Evangelho, é uma coisa nova, toda nova, porque é o próprio Jesus, o Shalom do Pai. É Ele, é a própria pessoa de Jesus, que é a plenitude da paz, que é a plenitude da felicidade do homem. É o próprio Jesus, que é o Shalom do Pai para o mundo. Nós sempre dizemos, e quando pregamos na comunidade desde o início, é como se nós alegoricamente, como explicou teologicamente o Padre João Paulo, muito bem aqui, numa alegoria, imaginássemos o Pai olhando o mundo de hoje com suas dores, o mundo de hoje com suas feridas, o mundo de hoje que não conhece a paz, o mundo de hoje marcado pelo pecado, o mundo de hoje que desvaloriza a vida, o mundo de hoje, o mundo que, na verdade, na história dos homens, na história da humanidade, o mundo de hoje ferido, e o mundo de sempre ferido pelo pecado. E o Pai olhasse para este mundo e dissesse: Shalom. E na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne.
E a paz se fez carne. E a reconciliação de Deus com os homens se fez carne no seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E tomando a carne da humanidade, e tomando a vida da humanidade, e tomando as dores da humanidade, e tomando as feridas da humanidade, os pecados da humanidade, esta paz que se fez carne, este Deus que se fez homem, tomou a cada um de nós sobre si, e nos reconciliou definitivamente com o Pai, e nos deu o seu Espírito, e venceu o mal, venceu a morte, venceu o pecado, e nos deu o seu Espírito, e nos constituiu igreja, nos constituiu um povo de homens e de mulheres novos, homens e mulheres que reconhecem o verdadeiro endereço da paz, homens e mulheres que reconhecem que só em Cristo Ele é a única e verdadeira paz para o mundo. Homens que reconhecem, homens e mulheres e jovens que reconhecem que só nele está a vida plena, que tudo é pequeno diante de Cristo, diante de Deus, que tudo é pequeno diante da grandeza e da beleza e da majestade divina, e que nós queremos ser dele, porque fomos criados para ele, e queremos permitir que a sua graça tire de nós tudo que nos impede de uma reconciliação mais profunda com Deus, que só ele pode nos dar, e é só isso que pode trazer a verdadeira e única paz para o nosso coração e para o coração do mundo. Meus queridos irmãos, nós somos continuamente, e hoje, também somos chamados a renovar essa nossa experiência forte com Jesus, o ressuscitado que passou pela cruz. A deixarmos que a sua palavra entre na nossa alma, entre na nossa vida, a não permitirmos que tantos conceitos, que tantas resistências, que tantos fechamentos da nossa parte resistam à obra magnífica que Deus quer fazer na nossa vida pessoal e na nossa vida como povo, na nossa vida como corpo, na nossa vida como comunidade. Deus nos constituiu nesse tempo da história, da igreja e do mundo, para formarmos um só corpo no corpo da igreja, e para sermos testemunhas da paz, testemunhas do Cristo ressuscitado, que a morte não tem a última palavra, que o pecado não tem a última palavra, nem o meu pecado, nem o seu pecado, mas a última palavra é a misericórdia de Deus. A última palavra é Jesus, o ressuscitado que passou pela cruz, e que pode nos dar a verdadeira e única e plena vida, que só Ele pode dar. Meus queridos irmãos, nós somos chamados a, como povo, como comunidade, como carisma, Deus nos deu essa graça, e Deus nos chama a viver isso. Mas como nós vamos fazer isso? Como vamos fazer isso? Nos remeter à nossa origem nos dá também a resposta. 1980. De novo, né? A mesma história. 1980. Diga o seu nome. Não deu para escutar. Por favor, diga seu nome um pouco mais alto. Ah, ok. Você foi convidado para dar um presente ao Papa. Você foi convidado para, em nome dos jovens, e por que não dizer, com eles, em nome de toda a humanidade, a dar um presente ao Papa. E você se pergunta, você, como é mesmo o seu nome? Não. Ainda é. Você se pergunta, que presente eu posso dar ao Papa? E você que tem dentro de você, desde toda a eternidade, e não sabia o germe desta vocação, a semente desta vocação,
sente o Espírito de Deus brotar de dentro das entranhas do terreno do teu coração e dizer: outra coisa eu não posso dar, a não ser a minha vida e a minha juventude, para evangelizar todos aqueles que estão longe de Cristo e longe da igreja. Para evangelizar os jovens e com eles todos os homens, mulheres, famílias, pobres, que estejam longe de Cristo e longe da igreja. E você, como é seu nome? Não, agora não deu para ouvir. E você? E você foi. Mesmo que você ainda não tivesse nascido, mas você foi. Você estava lá. Você estava lá. Aos olhos de Deus, era você. E você ajoelhou-se diante do beato João Paulo II. Você não conseguiu dizer nada. Você só conseguiu estender suas mãos e entregar a carta, onde você, e qual é o seu nome? Você entregava a sua vida e a sua juventude a Cristo, em favor da igreja e em favor da humanidade. E aí, você viu os olhos do Papa olharem para você, penetrarem na sua alma. E você, naquele momento, percebeu. E você percebeu que não era somente o Papa que olhava para você. Já era muito. Beato João Paulo II. Mas nele, Cristo e a igreja te olhavam. Cristo e a igreja abençoou você. Uma surpresa, estava preparada. Tanto meglio. Eu posso falar em português? Uma mulher, quando é pega despreparada, sempre chora. Mas eu acho que venho um pouco como mãe da comunidade, beijar os pés de Pedro, através do Pontifício Conselho para os Leigos, numa grande gratidão. Eu tive a grande sorte, a grande chance e fortuna de viver antes e depois do Vaticano II. E essa é uma das maiores alegrias da minha vida, porque criada dentro da igreja, numa família católica, eu pude ver a mudança extraordinária da igreja. E pude, agora, nesse momento, presenciar um dos frutos inesperados desse Vaticano II. Como o senhor sabe, no Brasil nós estamos nos preparando para a JMJ. Estamos todos cheios de entusiasmo e de esperança. E eu que venho de uma juventude pré-conciliar, agora vejo com muita alegria e muita esperança a minha vida e a vida de todos nós envolvida num amor imenso à igreja e recebendo da igreja um amor especial através dos jovens. Dizem que um cofundador é o melhor discípulo do fundador.
Eu gostaria que isso fosse verdade no meu caso. Mas posso me esforçar repetindo as palavras dele, né? Sendo um eco das palavras dele e também um eco da palavra da igreja. A nossa vida, eminência, está aos seus pés, aos pés da igreja, através do Senhor. Receba a vida de milhares de pessoas atingidas pelo carisma que amam cada dia mais a igreja e querem, acima de tudo, nesse ano da fé, mas em todos os anos da sua vida, querem ser a resposta providencial do Espírito Santo para levar a fé, a pessoa viva, ressuscitada de Jesus até os confins da terra. Muito obrigada por me dar a palavra e pela paciência.